Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Estamos em momento de Copa do Mundo. E, querendo ou não, o brasileiro respira futebol. Já respirou muito mais, é bem verdade. A gente já foi muito mais atraído por essa bola rolando no gramado do que hoje. Nós também já fomos muito mais fanáticos pelos times brasileiros, né? Hoje a molecada já torce para o PSG, Real Madrid, Manchester. Às vezes eu vejo camisas de time de futebol na molecadinha de times que eu sequer conheço. Preciso perguntar que time é esse, guri? Aí vai lá para um Chelsea, enfim. Tem times que são recentes, mas mesmo assim a gente ainda tem, ou tem fama recente, né? Tem muita paixão envolvida nessa nossa relação com o futebol. E, de alguma maneira, acabou a eleição, e entre a eleição e o Natal e o Ano Novo, desse ano teve Copa. E pode ser esse momento da Copa um momento que nos retome um pouco o juízo, que as pessoas acalmem-se para poder esperar a posse do presidente Lula. Uma certa serenidade pode se colocar sobre o Brasil, e aí eu coloco a questão que eu tratei no título. E aí, dá para torcer por Brasil, mesmo com o Neymar como craque dessa seleção? Sim, amigas, amigos e amigos, dá. Dá. E do ponto de vista político, não só dá, como pode ser melhor para o Lula e para o Brasil ganhar a Copa, para o país, que a seleção canarinho da CBF, com aquela camisa que os golpistas sequestraram, ganhe a Copa. E vou me explicar aqui porque acho isso. Antes disso, queria lembrar, tem na década na Copa de 70, essa foi uma questão muito discutida. Muita gente era contra torcer pelo Brasil. Por quê? Porque a ditadura poderia se beneficiar disso. Então tinha um debate político ali sobre a possibilidade da ditadura levantar a taça, a ditadura comemorar, a ditadura falar: nós somos o Brasil, nós é que temos essa Copa, é nossa, simbolicamente nossa. Mas mesmo assim, né, e tem vários registros em diferentes filmes nacionais, um que eu gostei muito, e o tema do futebol está presente, é o ano em que meus pais saíram de férias. Se você não assistiu, eu te aconselho a assistir. É um filme que se passa na década de 70, os pais viajam, vão para uma ação, acabam sendo presos, enfim, a história, não vou contar, dar spoiler aqui. O menino estava jogando futebol de botão, e para mim isso é muito forte, porque era o que eu fazia todos os dias, ficar jogando botão na sala de casa, e aí a história se movimenta, e mesmo nesse filme, que é muito dolorido, na hora que o Brasil faz o gol, na década de 70, os militantes todos que estavam numa faculdade gritam gol e saem para comemorar. Mas e agora? Pô, Rovai, e agora? E agora? Agora a questão é a seguinte: agora nós temos a possibilidade de transformar a Copa numa conquista do Brasil de Lula. Inclusive porque Lula, quando ganha a eleição em 2002, o Brasil ganha a Copa do Mundo. Quando Lula ganha a eleição em 2022, o Brasil pode vir a ganhar a Copa do Mundo de novo. E não tem nada mais interessante de começar uma nova era sobre a égide de um patrimônio nacional resgatado. Depois de 20 anos, nós vamos resgatar o futebol. E não é o futebol do Neymar, é o futebol do menininho que coloca 2 chinelos Havaiana, um do lado, um do outro, e ali
numas vielas das periferias mais profundas das grandes cidades, fica brincando, às vezes, sem uma bola, com meia, com o que tem à disposição, com os amiguinhos, e sonhando em um dia poder ser esse brasileiro, alcançar o sonho brasileiro de muitos daqueles que vivem nas extremas periferias, que às vezes é ser ou um cara da bola ou um cara da música, que é isso que sobra para os brasileiros mais miseráveis sonharem. Rovai, aí depois eles se tornam ídolos e jogam contra toda essa história de vida. É também verdade, mas é pensando também nesses gurias que sonham com isso que eu vou torcer para o Brasil. E vou torcer para o Richarlison. Não precisa torcer para o Neymar. Você pode torcer para o Richarlison, um cara engajado, um tipo como o Juninho Pernambucano foi. Mas o Juninho era mais, mas é agora. Na época que ele era jogador, ele não se expunha tanto. O Sócrates, sim, o Sócrates é absolutamente fora da curva, né? Mas ele já se expõe. E tem outros jogadores que têm posições muito mais razoáveis e que você vai conhecer todos os dias as histórias desses jogadores que pensam diferente do que o Neymar pensa, inclusive na seleção brasileira, aqui no Fórum na Copa, todos os dias, na sequência do Jornal da Fórum, das 7 às 8 e numa reprise a partir das 22 horas no canal da Fórum. Sim, nós vamos discutir futebol, porque futebol é cultura popular também. Mas a CBF, infelizmente, virou uma indústria cultural. Faz parte da indústria cultural, mas a música não faz? Mas as séries não fazem? Ou a gente vê série com um aparelhinho de Super 8, né? A produção de Hollywood não é parte também de uma grande engrenagem? Porque só o futebol tem que ser tratado dessa forma, com esse nível de agressividade, muitas vezes que pode se tornar, inclusive, preconceituosa, porque não é parte da grande estrutura da indústria cultural. As pessoas vão assistir o Oscar. Ninguém reclama de assistir o Oscar. Assiste o Oscar e tudo que o Oscar envolve não é debatido. Agora, na Copa do Mundo, porque é futebol, a gente diz, não, mas tem a CBF. E no Oscar? Quem são os produtores de Hollywood? O que significa a indústria de Hollywood para o discurso americano, o discurso que muitas vezes produz guerras, produz vítimas fatais, que mata pessoas ao redor do mundo? Isso pode? E futebol não? Eu queria dialogar isso com vocês, né? Por exemplo, a música, a indústria musical brasileira. Quem são os grandes produtores? Quem são as pessoas que organizam os shows? Enfim, a gente podia ficar falando horas e horas sobre vários segmentos da arte, da cultura, etc., que também são afetados por essa lógica absurda, né? Essa lógica de máquina de moer patrimônios culturais, que é o capitalismo. E o futebol, sim, se insere nessa máquina, mas eu não vou deixar, como o nosso presidente Lula, de torcer para o Brasil por causa disso. E se afinal for com a Argentina, melhor ainda. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.